Olá, bora mergulhar num tema bem interessante hoje. Já parou para pensar na ligação que existe entre obedecer a um princípio e, bem, ter o direito de esperar algo em troca? Na nossa análise de hoje, é exatamente isso que a gente vai ver. Essa conexão poderosa entre a obediência e a capacidade de reivindicar que as promessas divinas se cumpram. E a gente já começa com a ideia central, a mais forte de todas. A afirmação aqui é bem ousada, né? Ela diz que a fé que se precisa para obedecer é a mesmíssima fé que dá o direito de cobrar o cumprimento das promessas. Ou seja, não é só sobre acreditar passivamente, é sobre agir e, a partir daí, reivindicar. Então, vamos começar por aí, analisando essa promessa audaciosa. Essa ideia de que a fé não é algo passivo, mas que ela concede a quem crê o direito de ir lá e reivindicar uma solução. Mas como se chega a ter esse direito? Segundo o material que a gente está analisando, o primeiro passo é um jeito muito específico de ouvir. Sabe, não se trata só de ter ouvidos, mas de ter ouvidos para ouvir. É uma escuta atenta que realmente absorve e que acaba gerando bênção e fortalecendo a fé. Só que esse direito não é automático, não. A fonte deixa bem clara uma condição essencial, a obediência. Vamos entender o que isso significa na prática. Agora, olha que interessante a definição de obediência que aparece aqui. Não é só sobre seguir uma lista de regras, um pode e não pode. A ideia é muito mais profunda. É permitir que a própria vida seja completamente moldada, formada pelos princípios que estão no texto. Para ficar mais claro, olha esse exemplo. A palavra diz para perdoar. A pessoa que é moldada por ela não questiona. Ela simplesmente vai lá e perdoa. As ações dela se alinham com o que foi dito. E essa prática é o que o texto chama de viver no reino, que nada mais é do que operar de acordo com os princípios que trazem a paz e a ordem de Deus para a vida. E aqui a coisa fica bem preto no branco, resumindo os dois caminhos possíveis. De um lado, a pessoa sábia, ela ouve e pratica. Do outro, a pessoa insensata. Ela também ouve, mas se engana, ignora o que ouviu e segue o próprio coração. São duas escolhas com resultados totalmente diferentes. Vamos em frente, porque isso tudo vai construindo uma relação de reciprocidade. É quase como um contrato, sabe? Com obrigações e direitos. É uma via de mão dupla, basicamente. A palavra apresenta essas duas coisas. De um lado, as nossas obrigações, aquilo que a gente precisa fazer, e do outro, os nossos direitos, as promessas que a gente pode, então, reivindicar como resultado. Isso cria um ciclo bem claro, com 3 etapas. Primeiro, a pessoa recebe a palavra, entendendo os dois lados da moeda. Depois, ela cumpre a sua parte, a obrigação, através da obediência. E é isso que, por sua vez, a capacita a ter fé para ir lá e reivindicar os benefícios que foram prometidos. E para essa dinâmica ficar ainda mais fácil de entender, a fonte usa uma analogia muito poderosa, a de um casamento. Pensa só. Num casamento que funciona bem, é na obediência e no respeito mútuo que os maiores benefícios daquela união são liberados, são destravados. Faz sentido, né? E tem outra analogia bem forte que é usada, a de semear e colher. E isso enquadra toda essa dinâmica como uma lei natural de causa e consequência. A lógica aqui é tão direta quanto na agricultura. A gente colhe o que a gente planta, simples assim. Se a semeadura for de obediência, a colheita vai ser de promessas cumpridas. Mas a lei funciona para os dois lados. Semear a desobediência também gera uma colheita com seus próprios resultados. E aqui a gente chega num ponto crucial: a escolha. O texto enfatiza que a responsabilidade é de cada um. A liberdade é dada para escolher entre alinhar as ações com a palavra ou seguir o próprio caminho. A decisão está nas nossas mãos. E essa ideia de escolha é retratada de um jeito genial, naquela famosa parábola da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Primeiro temos a fundação de rocha. Pensa numa base firme, sólida, segura. Ela representa a pessoa que não só ouve a palavra, mas põe em prática. Ela age de acordo com o que ouviu. E em contraste total está a fundação de areia. É aquela pessoa que ouve e entende, mas não faz nada a respeito. O resultado, uma estrutura tola, instável, totalmente vulnerável quando vêm as tempestades da vida. E tudo isso nos leva a uma conclusão bem direta. O que realmente faz a diferença para reivindicar as bênçãos não são os atos externos de caridade ou de religiosidade. O fator que decide o jogo é algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo: a obediência à palavra que foi ouvida. E assim,
A nossa análise de hoje nos deixa com uma pergunta final, tão simples quanto profunda para cada um refletir. Olhando para a própria vida, o que será que está construído sobre a rocha sólida da prática? E o que talvez ainda esteja sobre a areia instável de só ouvir e não fazer nada? Fica aí a reflexão.